Acabaram de sair os números dessa pesquisa encomendada pela TV Globo para o governo de São Paulo e a gente vai ver esses números aqui na tela. Em primeiro lugar, segue, ainda não temos a arte, perdão, mas então me repitam os números aqui. Fernando Haddad segue na frente nessa pesquisa com 36% das intenções de voto. Yuri tem os números. Tô aqui com eles abertos. Tarcísio Gomes de Freitas, 21%, tinha 17%. Rodrigo Garcia, 14%, a gente mencionando dessas dificuldades do Rodrigo Garcia, tinha 10%. Tem um crescimento de todo mundo. O próprio Fernando Haddad estava com 32%, foi para 36%. Parece que está começando a ganhar mais tração essa escolha para o candidato a governador. E Tarcísio, quanto, desculpa? Tá 36, 21 e 14. 7 pontos de diferença de Tarcísio para Rodrigo Garcia. É bem significativo. E aí, Tarcísio começando a ficar cada vez mais próximo do eleitorado que Jair Bolsonaro tem aqui em São Paulo, de acordo com o IPEC. E é curioso, porque olha, o Tarcísio estava com 17, foi para 21. Fernando Haddad estava com 32, foi para 36. E Rodrigo Garcia estava com 10, foi para 14. Todo mundo cresceu 4 pontos. No fim das contas, quer dizer, tem 12% aí de 12% de eleitores que se dividiu exatamente em partes iguais aqui, de acordo com o IPEC. E é um número considerável, né, Caio? 4% para cada um, absolutamente fora da margem de erro, ou seja, há um crescimento real aí. Aqui na tela a gente confere exatamente isso. Haddad saiu de 29 pontos em 15 de agosto, passou para 32, foi para 36. Tarcísio Gomes de Freitas, de 12 para 17, agora 21%. E Rodrigo Garcia, 9, 10 e o atual governador fica agora com 14 pontos. Ô Márcio, é legal, são 2 eleições em uma. A gente tem que olhar até nesses próximos 25 dias, até o primeiro turno, as 2 retas de baixo ali, porque o Haddad já está no segundo turno, né? Muito difícil não ir, mas a grande disputa é entre o Tarcísio, é dentro da direita, né? No campo da direita, entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia, com todas essas nuances que tem, do PSDB tentando manter um poder aqui de 40 anos, né? Claro que foi com Mário Covas em 95, mas se a gente considerar que é o mesmo grupo político desde Franco Montoro, né? Franco Montoro, Quércia, Fleury, depois Mário Covas, então você tem aí um império aí muito grande aqui no estado de São Paulo. E é muito interessante também, já disse isso aqui, mas como a campanha do Haddad observa essa disputa, porque a campanha do Haddad prefere no segundo turno o Tarcísio, porque avalia que eleitores do Rodrigo Garcia podem sim votar no Haddad, do que o Rodrigo Garcia. O Haddad prefere o Rodrigo Garcia, prefere Tarcísio no segundo turno. Então esse cenário é duplamente positivo para o petismo, porque eles acham que se for a disputa contra o Rodrigo Garcia, os bolsonaristas que votam no Tarcísio votarão no Rodrigo e, em hipótese alguma, votariam no Haddad. Mas do ponto de vista nacional, o que é melhor? Ter uma disputa onde o Bolsonaro tem um palanque forte em São Paulo com o Tarcísio no segundo turno ou não? Não, eu penso, Raquel, não sei, eu nunca refleti sobre isso e também acho que não perguntei, tem que pensar para te responder, mas vamos lá. Mas vamos ver, do ponto de vista nacional, se a eleição nacional for para o segundo turno, ela vai ser o foco das atenções. Aqui em São Paulo é difícil, seria ruim, de fato, você tem razão, seria ruim para o Bolsonaro não ter o Tarcísio no segundo turno aqui. Exato, porque é um palanque fortíssimo para ele, né? Sim, não sei, eu vou pensar, vou consultá-las. Enquanto você vai duas equações, rapidinho, pode dar Thaís sabe. Dar um pitaco, acho que tem... Não, óbvio. Você quer terminar a pesquisa? Só para dar um pitaco, acho que a grande questão depende, primeiro de tudo, depende se a Nacional vai ter segundo turno ou não. Tendo segundo turno nas 2 corridas, me parece que a grande questão é, para Rodrigo Garcia, o quanto ele vai querer se associar ao bolsonarismo, mesmo no segundo turno, ou se ele não vai precisar. Inversa a questão, né? Ou é inverso, ou se é Bolsonaro então que a gente devolve a questão, grudar, a gente devolve a pergunta. Eu acho que ele só cresce porque ele está se tornando mais conhecido pelo eleitor de Jair Bolsonaro. Sim, mas por outro lado, tem uma outra questão. Talvez para o petismo aqui em São Paulo, a grande chance seja colar as 2 eleições. Se houver segundo turno, o melhor, talvez, a maior chance para o petismo é Fernando Haddad e Lula, é fazer o voto casado no segundo turno para ter uma chance maior. Não, para o petismo, certamente. O que eu me questiono é para o bolsonarismo. Vamos terminar só os outros candidatos, Carol Villar, Gabriel Colombo, Altino Júnior, Edson Dorta,
tudo. Aqui ficou um tanto confuso, mas me parece que todos têm 1% Exato. nessa pesquisa. A gente vai ainda com uma nova tela mostrando Elvis César do PDT, que de 2 passou para 1. Vinícius Poit do Novo, também de 2 passou para 1. Votos em branco e nulos eram 23, agora foram para 10%. Não sabem, não responderam, de 16 para 20 e agora 12. Isso também é interessante. Vamos ver agora os números para o segundo turno. O IPEC fez simulações e aqui a gente já tem Fernando Haddad contra Rodrigo Garcia, o atual governador. Haddad teve uma queda de 45% para 42%, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. Rodrigo Garcia subiu de 29% para 31%, também dentro da margem de erro. Em branco e nulo, de 16% para 17%. Não sabem, não responderam, 11%. Essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro em 66 cidades do estado de São Paulo. Margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. A gente tem uma outra simulação mostrando Fernando Haddad com, deve ser Tarcísio Gomes de Freitas, exatamente, de 47 Haddad foi para 43. Tarcísio Gomes de Freitas, num segundo turno com Haddad, teria de 31 no dia 30 de agosto. Agora, em setembro, uma oscilação de 1 ponto percentual para cima, 32. Em branco ou nulo, de 12% para 15%. Não sabem, não responderam, de 10%. Se manteve esse índice, 10%. Agora, interessante, na tela lá no começo, a gente percebe que todos cresceram 4% do dia 30 de agosto agora para o 6 de setembro, mas se a gente pega do 15 de agosto, Yuri, agora comparando, Tarcísio Gomes de Freitas foi aquele que teve um maior crescimento, uma maior puxada de votos aí. Sem dúvida. E aí, muito mérito da rede de comunicação, da rede bolsonarista, de fazer esse vínculo, de ter dado algum ruído em alguns momentos, quando fechou a aliança com o PSD de Kassab, etc. Mas agora embarcou de vez na campanha e a tendência é que se aproxime o máximo possível. Esse é o objetivo da campanha de Tarcísio, aproximar o máximo possível com o eleitor de Bolsonaro. E a grande questão é o quanto esse eleitor de Bolsonaro aqui no estado de São Paulo se divide entre Tarcísio e Rodrigo Garcia. E qual é o discurso com o Rodrigo Garcia, que tenta não se vincular diretamente ao bolsonarismo, mas tem conversado algumas agendas que que ecoam no eleitor bolsonarista, principalmente na questão de segurança, endureceu o discurso em relação ao crime organizado, deixou claro ali que está sofrendo ameaças, que está precisando aumentar o seu aparato de segurança, e aí vale um registro também do lado oposto, né? Hoje também um episódio grave ali de Fernando Haddad ter que cancelar uma entrevista em Presidente Prudente prevista para amanhã, alegando questões também de segurança, de ameaças. Ele, no 7 de setembro, estaria numa das cidades que tem uma tradição conservadora aqui em São Paulo e que, em 2018, ele não teve nem 11% dos votos e Bolsonaro teve quase 2/3 do eleitorado de Presidente Prudente. Daqui a pouco a gente traz os números do IPEC em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro.